Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Nesse espaço, bom dia quem nos assiste aqui no plenário e na TV Câmara. Nesse espaço, eu vou ocupar para dois aspectos. Um é um posicionamento, conforme já iniciou aqui pelos meus colegas, em relação ao nosso município, e outro é compartilhar um voto de congratulações que eu protocolei hoje em relação à nova direção da SIC. Em relação ao nosso município, todos são testemunhas que eu faço um trabalho, sempre a favor de Caxias. Tenho procurado ser sempre muito responsável nos posicionamentos, me posiciono onde eu tenho conhecimento, onde eu me sinto com propriedade. E acho que a gente não pode silenciar a frente. O meu sentimento, a minha percepção é que a gente está andando em paralelo, Não está havendo um trabalho conjunto. Nesses dias eu me peguei surpresa, assim, sendo entrevistada por uma rádio sobre as realizações do município, e eu tive dificuldade de falar, porque a gente não fica sabendo. A gente debate aqui coisas importantes e a gente vê um posicionamento paralelo, e não um posicionamento conjunto. Hoje, de forma concreta, essa questão da VISAT, conforme foi citado aqui, não faltou contribuições, indicações nossas em relação a... Ninguém é favorável ao aumento da passagem, mas vamos ver formas de entrar no custo, de retirar gratuidades. Se nós formos buscar nos anais, isso tudo está lá. E agora vem uma decisão. Então, que a gente possa, juntos, olhar para essa situação e aprender com ela, dar um passo atrás. E aqui é muito importante o papel da imprensa. A imprensa precisa ser responsável na divulgação desse resultado em relação ao aumento da passagem, para esclarecer a população no que está acontecendo. Então, está mais do que na hora de nós dar um passo atrás e reconhecer que nós estamos andando de forma muito paralela. Existe, como exemplo, a questão da centralização. A gente percebe, todos os secretários, nós temos um bom relacionamento com todos, está todo mundo trabalhando muito, mas nós não estamos trabalhando juntos. Em relação à questão do EJA, ontem o vereador Chico disse, houve sim muita discussão, Chico? Mas nós não sentimos isso. O que nós sentimos é que nós não estamos juntos cuidando da nossa educação. Se a gente está vendo que na cidade está tendo uma dificuldade muito grande em relação à permanência das crianças nas escolas, nós temos que ver, é o melhor momento disso acontecer? Então, além da centralização, a gente vê muita falta de transparência. Por exemplo, com o que aconteceu no final de semana em relação àquela situação do artista. Tem um silêncio da Secretaria de Cultura. Estava um menino lá sozinho fazendo aquela apresentação, sem ninguém lá para esclarecer que aquilo... E tinha o aval da Secretaria. Então, tem várias evidências que estão mostrando uma desconexão. E nós precisamos reconhecer isso. Porque a nossa cidade já passou um ano. E se ali na frente voltar à situação da VISAT, por exemplo, não adianta dizer, nós tínhamos falado. Ninguém aqui é criança e gosta de dizer, viram, eu disse. Então, de fato, é necessário que a gente dê um passo atrás e reconheça que nós precisamos trabalhar juntos. Essa situação do movimento comunitário está na justiça, mas a gente sabe a gravidade que é isso. Então, se tiver centros comunitários que estavam sendo mal usados,
conforme é dito, a gente entende que tem que ter uma ação aonde está sendo mal usado. E não passar régua, correndo o risco de que os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas lideranças não tenham espaço para se manifestar. Então, são vários exemplos que a gente está assistindo aqui, onde essa casa vem, traz e aborda, não tem a escuta do outro lado, está todo mundo trabalhando muito, mas caminhando paralelo. Então, isso é necessário que se reconheça, porque, gente, ao final, eu não tenho dúvida, todos querem que dê certo. E, nesse momento, de fato, o apelo é, a gente precisa se basear na questão da Visate. De fato, eu fui uma das pessoas atacadas naquele momento, porque nós fomos visitar a empresa, vimos o contrato, trouxemos aqui a informação, e saiu nas redes sociais que eu teria ido lá também receber a minha parcela. Isso não pode passar desapercebido. Não fizemos parte de um trabalho politiqueiro, mas de um trabalho responsável. Então, neste momento, essa casa vem fazendo isso, e é muito importante que a imprensa faça o seu papel, para educar, para que a população veja. Se tem planilha da Visate a ser feita, que se faça. Mas tem uma decisão, né, de um tribunal estadual em relação ao aumento da passagem. E que isso não venha ali na frente para cima do município. Esse aspecto, eu gostaria de fazer um paralelo, né? Foi muito importante a apresentação do Chico, hoje de manhã, do vereador Chico Guerra, em relação ao imposto de renda. E a gente se revolta em ver, só que a gente não tem ação sobre isso, né? Sobre o imposto de renda, sobre a gente ver que está sendo descontado de quem mais, de quem menos recebe. Disso a gente não tem ação. Mas, em relação a essa situação que eu trouxe, está nas nossas mãos, está aqui no município. Então, eu trago esse paralelo para que a gente tenha toda a luz do mundo, toda a maturidade e humildade para lidar com isso, e que a gente possa recuperar. O segundo aspecto que eu quero abordar, e eu já relaciono novamente, é em relação a um voto de congratulações que eu protocolei. Não usei o espaço dos votos, porque eu queria ler aqui para vocês e fazer um paralelo com tudo isso. Então, na pessoa do senhor Ivanir Gasperim, e também da Maristela Chiapim, Jaime Andreassa e Mauro Bellini, o voto é o seguinte: senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos, disse o patrono da filosofia Sócrates. É amparada em um dos principais pensadores da história da humanidade, que influencia até hoje o pensamento ocidental, que encontro a inspiração para homenagear o empresário Ivanir Gasperim, que terá o desafio de comandar a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul para os próximos 2 anos. No momento em que o Brasil carece, mais do que nunca, de lideranças positivas, comemoro a disponibilidade e o protagonismo de Gasperim de liderar a classe empresarial em busca da retomada do crescimento das empresas de nossa cidade e da Serra Gaúcha. Empresário bem-sucedido, voluntário e atuante há anos em entidades de classe, Ivanir é um orgulho e exemplo para a nossa cidade, por sua simplicidade, seriedade, responsabilidade e comprometimento, dedicando-se pessoalmente com as causas comunitárias, em prol do bem comum. Desejo muito sucesso na gestão e que possa contar com muita proteção divina para liderar e representar a livre iniciativa com sabedoria. Me coloco à disposição para seguir trabalhando em prol da segurança pública com o apoio da SIC. Parabéns, Gasperim, e toda a diretoria que se habilita voluntariamente a fazer história em nossa cidade. Gente, vivemos um momento muito difícil da nossa cidade, nós sabemos disso. E é com a união de todos,
com a SIC e essa nova diretoria, que estão capitaneando com a união do movimento comunitário, com a união do legislativo e do executivo, que nós vamos vencer esse momento. Então, de fato, peço a todos nós que a gente, continue nessa nossa responsável legislatura pelo bem da nossa cidade. Com a união de todos, é a única saída que eu vejo para esse momento. Era isso, então. Obrigada.